Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando, trazendo um conteúdo hoje sobre linguagem ST. Já deixe seu joinha, já siga aí nosso canal, ative o sininho para você receber mais vídeos como esse. Pessoal, hoje a gente vai trazer uma questão de lógica ST, que é uma pergunta muito recorrente, né? Sobre como trabalhar com lógicas booleanas. Então a gente trouxe alguns exemplos aqui de como que a gente faz para trabalhar com essas lógicas booleanas utilizando a linguagem ST, apesar de não ser tão comum, porém o pessoal vem relatando que estão encontrando isso no dia a dia. Então, pessoal, nos aguarde que daqui a pouco a gente volta já para conseguir visualizar o como que a gente utiliza isso aqui de maneira prática. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é demonstrar o como que a gente pode trabalhar com linguagens ST e lógicas booleanas, né? Existe aí uma dúvida, né, recorrente, muita gente me pergunta como que dá para trabalhar, se é possível, ou se a linguagem ST a gente utiliza mais para cálculo, ou movimentar memórias, esse tipo de coisa. É possível sim, não é tão comum quanto a linguagem Ladder, que é a linguagem, de certa forma, mais utilizada para fazer esse tipo de lógica. Porém, existe a possibilidade de utilizar, sim, lógicas booleanas diretamente com linguagem ST. Então a gente vai vir aqui, vamos criar um projeto, eu já criei uma pasta, vou chamar de ST underline booleano, tá? Então vamos colocar ele aqui. Aqui o tipo de linguagem ST, e a gente vai trabalhar com CodeSys Ctrl I V3 aqui, né? Lembrando que não tem lá no Instagram, né? A gente tem um link lá na nossa bio, a gente já deixa o download aqui do programa, é gratuito para essa versão demo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai criar 5 variáveis, na verdade. Vamos criar var 01, 2 pontos booleano, var 02 também booleano, lembrando que é dessa forma com que a gente cria, e coloca ali o ponto e vírgula, var 03 do tipo booleano, var 04 do tipo booleano, var 05 do tipo booleano, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui? Existem duas maneiras para a gente conseguir trabalhar, duas maneiras bem simples, que é o que? A gente trabalhar com a lógica booleana diretamente acionando a saída, tá? Então, lógica booleana, tá? Aqui eu vou colocar, ficou VA, então na verdade é var. Aqui como que a gente pode trabalhar, né? Vamos trabalhar dessa forma, a gente pode utilizar aqui o comando AND/OR diretamente na variável. Como que seria isso? Ele vai pegar o resultado, var 01 na verdade, ele vai pegar o resultado dessa equação, vamos dizer assim, com lógicas 0 e 1, se é verdadeiro ou falso, de acordo com o resultado ele vai escrever nessa variável. Então a gente vai pegar var 02, na verdade var 03, end var 04, end var 05. Então a gente pode utilizar dessa forma, ponto e vírgula sempre no final aqui, quando a gente trabalha com lógicas ST, tá? Então lembrando, essa é a sintaxe da lógica. Aqui a gente vai utilizar a lógica booleana, porém com if, que seriam as duas maneiras aí mais comuns de estar utilizando, pelo menos as que eu já passou por mim, né? Que eu já vi lógicas utilizando. Se var 03 e var 04 e var 04. Se eu tiver, né? Na verdade eu não preciso fazer nem a comparação. Se eu tiver var 03 e var 04 e var 05, então, né? O que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se essas var elas existem. Então var 02 ela vai ser igual, né? Igual a true. Você poderia colocar 1, mas aqui eu vou colocar true. Vai ser igual a true. E aí vem o famoso else, né? Else, que é senão. Se ela não tiver essa condição, a var 02 ela vai ser igual a false, tá? False, ponto e vírgula. Bom, basicamente aqui é dessa forma com que a gente faz a lógica baseada em if e else, tá? Então aqui o que a gente tem? Aqui ele verifica se ele é verdadeiro, se essa condição aqui for verdadeira, então ele escreve true na variável. Se ela for falsa, ela vai escrever 0. Você tem que colocar o else aqui, por quê? Porque se você não colocar o else, uma vez que ele for validado igual a true, ela não volta para 0. Por quê? Porque
você não vai escrever, essa condição não vai ser mais verdadeira, você não vai escrever valor nenhum dentro da variável. Vamos testar isso daqui, eu vou fazer o download dessa aplicação, né? Achou aqui meu CLP, vamos lá, e a gente vai colocar isso aqui online para a gente verificar ele funcionando aqui na prática. A gente escreve os valores e verifica. Vamos vir aqui, vamos colocar para cá, vamos trazer ele para esse ponto. Então aqui a gente sabe, var1, var1 não, né? Então na verdade aqui a gente não trabalha nem na var1 nem na var2, a gente vai colocar esse igual a true, botão direito, right all values, beleza, a gente vê que as duas variáveis aqui foi para 1. Se alguma dessas condições aqui ela não for atendidas, ela vai para 0. O que você poderia ter aqui? No nosso caso, a gente está falando que a gente teria que ter essas 3 variáveis em 1, poderiam ser 3 entradas ou algo que venha de uma outra lógica, fazendo essa condição para que ela seja verdadeira ou falso. Se você trocar aqui por OR, né, também vai funcionar. Então, quando a gente vem aqui e troca por OR, ele vai fazer o seguinte. Vamos colocar lá na prática para a gente dar uma olhada. Bom, aqui ó, eu tenho true e true, né? Ou esse vai ser verdadeiro, essa condição vai ser verdadeira. Então aqui eu vou colocar false, só para a gente ver. Ele vai para false, né? A saída vai para false. Ou 3 e 4 eles têm que ser igual a 1. Então no caso aqui ó, 3 e 4 são igual a 1, ele vai jogar ela para 1. E aqui a variável 5 ela tem que ser igual a 1. Então eu joguei aqui tudo para false, aqui quando eu coloco somente essa para 1, ele joga a saída para 1. Então basicamente dessa forma são as duas maneiras com que a gente constrói esses intertravamentos. É possível também, de acordo com essa variável aqui, de acordo com essa variável, se ela for 1, eu posso usar ela aqui embaixo fazendo essa comparação. Enfim, a partir de agora, existem essas duas maneiras, você sabe como trabalha e o que você pode fazer. Você pode combinar todas essas condições para você criar seus intertravamentos, né? A gente pode criar variáveis, lembrando, né? Variáveis intermediárias, auxiliares, assim como a gente cria em uma logic ladder, né? Então, basicamente, é da mesma forma. Existe uma outra maneira também, porém eu confesso para vocês que eu não gosto muito de trabalhar, que a gente trabalhar de uma maneira indexada, tá? Então, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Var 06, tá? Vamos colocar aqui var 06, do tipo array, vamos falar do 0 ao 5, né? Do 0 ao 5, de booleanos, tá? Então vamos pôr ponto e vírgula, beleza, a gente declarou a var 06, e aí vamos colocar aqui var 07, tá? Ela é do tipo int, tá? Então a gente vai montá-la aqui embaixo, já vai começar a fazer um pouco mais de sentido aí para vocês, né? Então a gente vai fazer assim, ó, a gente consegue colocar essa condição, por exemplo, a gente vai pegar aqui, se var 06, a gente vai usar uma instrução do tipo for, e o que é uma instrução do tipo for? For é uma estrutura de repetição, né? Vamos colocar aqui, ó, booleano, repetição. Opa, repetição. Vamos colocar sem acento mesmo. Vamos colocar a lógica do tipo for. Então, o que a gente vai fazer? A variável aqui que a gente quer, na verdade, que ele conta, a gente vai colocar var 07, que a gente declarou ela do tipo booleano, 2 pontos igual, tá? Essa é a sintaxe. Ela vai de, como a gente está falando aqui que é do 0 até o 5, então ela vai de 0, né, até, né, de 0 to 5, by, esse aqui é o pulo, esse by é o pulo que ele dá, ele vai sempre ser assim, o var 07 vai estar valendo 0, na próxima vez que ele rodar vai estar valendo 1, na próxima vez 2 e assim sucessivamente. E aí ele vai fazer o quê? Faça, e aqui dentro, tudo que está aqui dentro de certa forma do looping, ele vai usar aqui dentro dessa variável. Por exemplo, vamos até criar aqui, ó, o que poderia ser, né? Vamos criar aqui uma var 0, vamos mudar aqui esse número, vou colocar aqui var 08 e aqui var 07, tá ok? Então var 06, 2 arrays aqui, e aí o que a gente vai falar? Aqui dentro a gente pode fazer isso aqui, ó, var 01, var 06,
né? A gente abre isso daqui e coloca var 07. Por quê? Porque aí de acordo com o valor que a var 07 aqui recebe, em cada looping, um exemplo, né? Aqui deixa eu colocar, na verdade aqui tem que ser var 08, que eu mudei o número dela ali, tá? Então aqui a gente vai colocar var 08, ó, porque o 8 aqui está declarado como int. Então o que acontece? De acordo com o número aqui que ela recebe, ela vai usar o comparativo ou não. E aqui a gente vai colocar a nossa var 07 correspondente ao mesmo número, né? Então a gente está fazendo um espelho, de certa forma, dessas variáveis. O valor que tiver aqui nesse array, ele vai replicar para dentro desse outro array. Porém, ao invés de a gente ficar pegando, por exemplo, várias variáveis, aqui no caso são 6, eu poderia aumentar aqui, por exemplo, para 10, para 100, ele faria. A gente está fazendo aqui menor até para ficar mais fácil a visualização, porém ele vai rodar do 0 até o 5. Então o valor, por exemplo, que o meu primeiro endereço dessa variável receber, como endereço 0, receber desse array, ele vai receber o valor que está correspondente à mesma posição do array, porém na var 7. Então vamos demonstrar na prática, eu acho até um pouco mais fácil aqui para a gente poder estar visualizando o que está ocorrendo. Espera aí que meu CLP parou, deixa eu partir ele novamente, né? Deixa eu ver, meu CLP está rodando, deixa eu colocar ele online agora novamente. Vamos lá e vamos descarregar esse mesmo programa. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, vamos abrir aqui. Se a gente observar o valor aqui que ele receber da variável, como eu estou pegando aqui, deixa eu puxar aqui para baixo para ficar fácil a visualização. O valor aqui que eu recebo da variável, o valor que eu receber na variável 7, né, aqui na var 7, ele vai mover para cá. Então se eu vier aqui, por exemplo, na var 7 e colocar true aqui e der um write, ele copia true para cá. Por quê? Porque ele está falando que a variável 6 ela é igual à variável 7. Então aqui ele está replicando ali os valores. Ó. Mas, por exemplo, eu poderia ter uma lógica aqui de motor com arrays, com endereçamentos de entrada, né, com vários endereços de entrada em formato array, fazer uma única lógica, mandar, por exemplo, 100 motores ao mesmo tempo, né, com uma única linha. Fica um pouco difícil, ó, que você, tá vendo? Você não consegue visualizar, mas eu poderia, por exemplo, ter um array, dois arrays, fazer a comparação entre esses dois arrays e a partir dessa comparação eu escrever um valor nessa outra variável. Então isso aqui a gente consegue, a gente chama, né, popularmente, em alguns lugares, de lógica indexada. Então a gente está criando um index e a partir desse index ele está replicando ali para outra variável. Isso aqui é extremamente interessante se você, por exemplo, for fazer espelhamento de I/O. Você quer pegar aqui o I/O físico e quer jogar ele para uma memória, muito fácil, acaba funcionando adequadamente. Então dessa maneira aqui, com essas três lógicas que a gente aprendeu aqui, que a gente visualizou, né? Visualizou da maneira com que dá para ser feito, você consegue montar a sua estrutura de lógicas diretamente utilizando a linguagem ST. A única coisa que eu menciono, eu não daria preferência, eu acredito que o Ladder ainda é a linguagem mais adequada para trabalhar com esse tipo de intertravamento. Aqui, por exemplo, poderiam ser 3 sensores que acionam uma determinada saída, ou 3 condicionamentos de intertravamento que vão acionar essas saídas. Porém, tem muita gente relatando que sempre está vendo esse tipo de programa, está virando cada vez mais comum no dia a dia a gente encontrar lógicas STs trabalhando aqui dessa forma. Bom, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Fica aguardando vocês aí para um próximo vídeo.